Neste vídeo, nós vamos falar sobre a história dos computadores. Quando se fala em computador, talvez você pense no notebook fininho. Quando criaram um computador pela primeira vez, não deviam nem imaginar a forma que eles teriam hoje. Para simplificar, o computador é um dispositivo que armazena e processa dados executando cálculos. Mas não é só isso que ele faz. O computador permite ver as redes sociais, navegar na internet, desenhar gráficos e muitas outras coisas. Vamos entender como os cálculos do computador são transformados em aplicativos, redes sociais, games e tudo que você usa todos os dias. Mas para começar, vamos à viagem que os computadores fizeram desde as primeiras. Você por acaso sabe o que é um ábaco? Parece um brinquedo de madeira para crianças, mas na verdade é um dos primeiros computadores conhecidos. Foi inventado há 500 anos antes de Cristo para contar números grandes. Mas o primeiro grande avanço foi a invenção da calculadora mecânica por Blaise Pascal no século 17. Esse dispositivo usava uma série de engrenagens e alavancas para realizar cálculos automáticos para o usuário. Embora se limitasse apenas à adição, subtração, multiplicação e divisão, para os números bem pequenos, ele abriu caminho para as máquinas complexas. Essas operações fundamentais da calculadora mecânica foram aplicadas depois na indústria têxtil. Nessa época usava-se teares para produzir tecidos, e se quiséssemos criar padrões nos tecidos, era preciso uma quantidade enorme de trabalho manual. No século XIX, um homem chamado Joseph Jacquard inventou o tear mecânico, que usava uma série de cartões perfurados. Quando o tear encontrava um buraco nesses cartões perfurados, passava um fio por baixo. Quando não encontrava buraco, o gancho não passava nenhum fio. Assim eram formados os padrões nos tecidos. Esses cartões eram conhecidos como cartões perfurados. Embora Jacquard tenha reinventado a indústria têxtil, ele provavelmente não sabia que a sua invenção forjaria o mundo da computação e influenciaria tanto o mundo atual. Vamos avançar algumas décadas e conhecer um homem chamado Charles Babbage. Foi um talentoso engenheiro que desenvolveu uma série de máquinas. Ele construiu a famosa máquina diferencial. Era uma visão muito sofisticada, conseguia realizar operações matemáticas bastante complicadas, mas além disso, a invenção seguinte de Babbage foi uma máquina que ele chamou de máquina analítica. Ele se inspirou nos cartões perfurados para fazer cálculos automaticamente. Em vez de inseridos manualmente, Babbage usou os cartões perfurados em sua máquina analítica para permitir que as pessoas pré-definissem uma série de cálculos a serem realizados. Então esses cartões eles tinham furos e foram historicamente usados para armazenar dados. Apesar de impressionante, a máquina analítica ainda era só uma calculadora mecânica muito avançada. Foram necessárias as poderosas percepções de uma mulher matemática chamada Ada Lovelace para concretizar o verdadeiro potencial da máquina analítica. Ela foi a primeira pessoa a reconhecer que a máquina poderia ser usada para algo além de cálculo. Ela desenvolveu o primeiro algoritmo para a máquina. E esse foi o primeiro exemplo de programação de computadores. Um algoritmo é simplesmente uma série de etapas para resolver problemas específicos. Em razão da descoberta de Ada Lovelace, de que os algoritmos poderiam ser programados na máquina analítica, a máquina analítica se tornou a primeira máquina de computação para fins gerais da história. Ada Lovelace, um ótimo exemplo de representante feminina, que foi uma das mentes mais valiosas da tecnologia desde o início do século XIX. Agora nós vamos falar sobre como as máquinas mecânicas deram um salto para a computação moderna. Vamos analisar como dispositivos enormes, como a máquina analítica, diminuíram até os dispositivos de computação usados hoje.
O desenvolvimento da computação vem crescendo constantemente, desde a invenção da máquina analítica, mas só foi dar um grande salto na Segunda Grande Guerra Mundial. Nessa época, as pesquisas eram caras demais, os componentes eletrônicos eram grandes e eram necessários muitos desses componentes para computar qualquer coisa de valor. Assim, os computadores ocupavam o espaço imenso e muitas iniciativas foram subfinanciadas e não avançaram. Quando a guerra estourou, os governos começaram a injetar dinheiro nas pesquisas de computação. Eles queriam desenvolver as tecnologias que lhe permitissem ter mais vantagens sobre outros países. Muitas empreitadas foram feitas e surgiram avanços em campos como a criptografia. A criptografia é a arte de escrever e resolver códigos. Durante a guerra, os computadores foram usados para processar mensagens secretas dos inimigos, mais rápido que um humano pudesse conseguir. Hoje, o papel que a criptografia desempenha na comunicação segura é parte essencial da segurança dos computadores. Falaremos delas mais adiante, por agora vamos ver como os computadores começaram e causaram um grande impacto na sociedade. Vamos falar primeiro de Alan Turing, matemático inglês. Ele desenvolveu uma máquina super secreta chamada Enigma, que ajudou os aliados a decodificar mensagens durante a Segunda Guerra Mundial. A máquina Enigma é apenas um dos exemplos de como os governos começaram a reconhecer a computação. Depois da guerra, empresas como a IBM e a HP estavam expandindo as suas tecnologias para os meios acadêmicos, empresarial e governamental. Muitos avanços tecnológicos e computacionais foram feitos no século XX, graças ao interesse direto dos governos, cientistas e empresas que ficaram após a Segunda Guerra Mundial. Essas organizações inventaram novos métodos para armazenar dados em computadores, o que alimentou o crescimento do poder computacional. Mas graças às novas invenções tecnológicas, como as fitas magnéticas, as pessoas começaram a armazenar mais dados em mídias mais confiáveis. A fita magnética funcionava magnetizando os dados em uma fita. Nos anos 70 e 80, as pessoas costumavam ouvir músicas em discos de vinil e fitas cassete. Essas relíquias são exemplos de como as fitas magnéticas conseguem armazenar informações. As fitas magnéticas revolucionaram a indústria. Os primeiros computadores ocupavam muito espaço. Havia máquinas enormes que funcionavam com válvulas termiônicas. As válvulas termiônicas controlavam as voltagens, e todos os tipos de equipamentos eletrônicos da época eram feitos com essas válvulas termiônicas. Televisão, rádio, toca-disco. Mas essas válvulas, o problema delas é que elas eram muito grandes e era preciso centenas de válvulas para construir um computador arcaico e gigantesco. Além disso, as válvulas queimavam o tempo todo. ENIAC foi uma das primeiras formas de computador para uso geral. Era um aglutinamento de grandes equipamentos eletrônicos. Fios, ele tinha 17.000 válvulas e acumulava 168 metros quadrados de piso. Imagine se você tivesse que trabalhar com uma escala de equipamentos desse hoje. Posteriormente, a indústria começou a usar transistores para controlar voltagens. Hoje, os transistores é um componente essencial em todos os dispositivos eletrônicos. Os transistores fazem basicamente o mesmo papel que as válvulas termiônicas, só que eles são mais compactos, muito mais compactos e mais eficientes. É possível haver bilhões de transistores em um pequeno chip de computador. A grande novidade é que esse avanço foi um marco enorme na computação e nos trouxe até onde estamos hoje. Depois a indústria abriu espaço para os discos rígidos e os microprocessadores. Então, as linguagens de computadores começaram a se tornar
a forma predominante de desenvolvimento de softwares pelos engenheiros. Computadores foram ficando cada vez menores, graças aos avanços dos componentes eletrônicos. Em vez de lotar salas inteiras como o ENIAC, eles foram ficando pequenos a ponto de caber em mesas. O Xerox Alto, o primeiro computador que parecia com os computadores de hoje, e foi também o primeiro computador a implementar uma interface gráfica de usuário com ícone, mouse e uma janela. Então, quando as empresas como a Xerox começaram a construir máquinas com preços relativamente acessíveis e com tamanho reduzido, iniciou-se a era do consumidor da computação. Assim, na década de 1970, um jovem engenheiro chamado Steven Haynes inventou a Apple, um computador de placa única para uso amador. Junto com seu amigo Steve Jobs, criou uma empresa chamada Apple Computer, e a versão seguinte, o Apple II, estava pronto para uso do consumidor médio, ou seja, o consumidor de classe média. O Apple II foi um sucesso fenomenal. Foi vendido continuamente por quase 2 décadas e propiciou acesso a computadores pessoais pela nova geração. Pela primeira vez, os computadores se tornaram acessíveis para a classe média e levaram a tecnologia da computação para os lares e escritórios, isso já nos anos 80. A IBM também apresentou o seu computador pessoal. Ele foi lançado com uma versão primitiva de um sistema operacional chamado MS-DOS. Voltando ao PC da IBM, ele foi amplamente adotado e ficou mais acessível aos consumidores graças a uma parceria com a Microsoft. A Microsoft, fundada por Bill Gates, que posteriormente criou a Microsoft Windows, e durante décadas esse foi o sistema operacional preferido nos locais de trabalho e dominou o setor da computação, pois poderia ser executado em qualquer hardware compatível. Agora, com mais computadores nos locais de trabalho, a dependência do suporte em TI foi aumentando, assim como a demanda por trabalhadores qualificados. Um programador chamado Richard Stallman começou um programa de sistema operacional gratuito parecido com o Unix. O Unix era um sistema operacional desenvolvido por Ken Thompson e Dennis Ritchie. Não era barato e não estava disponível para todos. Stallman criou o sistema operacional que foi chamado de PGNU, gratuito e para ter funções semelhantes ao Unix. Ao contrário do Windows, o PGNU não era de propriedade de uma única empresa. Seu código era aberto, de forma que qualquer pessoa podia compartilhar e modificá-lo. O GNU não evoluiu para um sistema operacional completo, mas formou a base para a criação do maior sistema operacional de código aberto, o Linux. O Linux foi criado por Linus Torvalds. Falaremos sobre detalhes técnicos do Linux mais adiante, neste curso. Mas saiba apenas que ele era um grande nome dos sistemas operacionais. Como especialista, você trabalhará com software de código aberto. Usados atualmente, aliás, os mais usados atualmente são o Windows, Linux e o macOS. No início dos anos 90, os computadores ficaram ainda menores. Foi quando algo muito interessante aconteceu. Os computadores realmente começaram a entrar nas casas, e outra coisa muito importante que aconteceu no início dos anos 90 foi que surgiu os PDAs, os assistentes digitais pessoais. E foram os PDAs que permitiram que a computação se tornasse móvel. Assim, esses dispositivos móveis tinham reprodutores de mídias, processadores de texto, clientes de e-mails, navegadores de internet e tudo mais em um dispositivo portátil e prático, pelo menos para o fim dos anos 90.
A Nokia apresentou um PDA com função de celular, e foi ele que deu gás para a indústria de computadores de bolso, ou como chamamos hoje, os smartphones. Em poucas décadas, passamos de computadores que pesavam toneladas, que ocupavam salas inteiras, para computadores poderosos que cabem no bolso. É quase inacreditável. Suporte para computadores há 50 anos consistia em trocar válvulas termiônicas e empilhar cartões perfurados, coisas que nem existem mais no mundo atual da TI. E à medida que os computadores evoluem em complexidade e em presença, também evolui o conhecimento necessário para oferecer suporte e manutenção. Agora que já sabemos de onde vieram os computadores e como tudo se desenrolou ao longo das décadas, vamos entender nos próximos vídeos como os computadores realmente funcionam.